tarde, pessoal. Boa tarde. Igual a comunicação que o professor falou, já tem um tempo que eu me interesso muito pelo assunto da maconha. E isso me levou a estudar muito o assunto, né? E eu estou aqui a apresentar um seminário para tratar da parte histórica, como se formou o mito da maconha. Eu sei que muita gente aqui deve estar ansioso para começar um debate, né? Ouvir, questionar. Sendo que a gente acredita que existe uma base comum. Todo mundo deve saber mais ou menos o mínimo, né? Para poder começar o debate. E eu vou tentar colocar para vocês esse mínimo, que é justamente como o preconceito ou como a trajetória do mito da maconha se deu. Bem, o que é maconha? Maconha é uma banda do gênero cannabis, certo? Existem 3 tipos de cannabis: cannabis sativa, 3 tipos conhecidos de cannabis sativa, a cannabis cítrica, que as duas são conhecidas popularmente como maconha, e existe a cannabis vulneráveis, que é um parente da maconha muito próximo, que também tem princípios ativos, que dá o barato, que o pessoal gosta, e a principal utilidade dela na indústria. É com ela que se faz roupas, fibras, combustível biodiesel, e ela é popularmente conhecida como cânhamo, certo? Sempre que se fala de cannabis, estou falando desses 3 tipos aqui. Se fala maconha, são 2 primeiros, cânhamo o segundo, certo? Todos são cannabis. Os primeiros registros da cannabis já estão na China, 5 mil a.C. Quer dizer, tem um tempão, né? 5 mil antes de Cristo, mais 2 mil pós-Cristo, 7 mil anos de registro de maconha. Antigamente era usada para fazer papel, para fazer roupas, para a medicina. Os chineses já conheciam utilidades da maconha na medicina. Existe um tratado do imperador chinês que ele prescreve 20 curas à base de maconha. Essas curas vão de malária, reumatismo, cólicas menstruais, uma infinidade de coisas. Infinidade não, porque existe o 20, né? E recreação, ou uso lúdico, também é usado. E rituais sagrados religiosos. A gente consegue enxergar culturas muito associadas à maconha há algum tempo. Na Índia a gente tem um vínculo religioso associado à Shiva. Tem um trecho aqui dos Vedas que mostra como era próxima a ligação da maconha com a cultura hindu. Então, o Bhang é maconha no hinduísmo. Então a alma do espírito do Bhang, a alma em que o espírito do Bhang encontra-se morada, desliza para o oceano do ser, livre do extenuante círculo da matéria que se cegou. Tem outro trecho lá do Vedas que diz que aquele que bebe Bhang, bebe Shiva. Caminho do hinduísmo, a gente tem o tratado de Anandakanda. É um tratado que fala sobre curas e uso afrodisíaco da droga. A gente encontra também, não seria de se estranhar, né, um vínculo muito forte na cultura chinesa, já que foi lá o registro mais antigo que foi achado. Na China se tratava muito sobre o vínculo medicinal, curavam-se malária, ou achavam que curavam malária, cólica, reumatismo, e o imperador Shen Nong classificou a maconha como o supremo elixir da imortalidade. É interessante também que 50% de toda a alimentação da China antiga era a base de maconha. Tinha maconha na manteiga, nos óleos, nos temperos. Quer dizer, era uma droga que tinha um contato muito forte com a cultura chinesa, com outras também. Como é o caso da cintura de papel ou... No Brasil, a gente verificou que muita maconha, não toda, mas muita maconha vinha de Angola, com os escravos africanos. Lá tinha vínculo religioso, vínculo terapêutico, e eles afirmavam que ao longo de um dia de trabalho pesado, fumavam para relaxar corpo e alma. Os africanos, que eram escravos outros. Tem também um vínculo na cultura hebraica. Os hebreus faziam uso de religioso, através de um grande negócio, que era um óleo à base de maconha que era usado para ungir tanto o corpo quanto a casa.
além de roupas também. A cultura budismo, dentro da filosofia Mahayana, que é uma vertente do budismo, ela prega que antes da iluminação de Buda, ele consumiu uma semente de maconha por dia durante 6 anos. No Brasil, a gente teve de 1600 a 1800 um uso de maconha muito forte, tanto por parte dos escravos, quanto por parte daqueles que faziam as caravelas. Porque sabe-se que a fibra da maconha, ou do cânhamo, já que é industrial, a fibra do cânhamo, ela é a melhor fibra para se fazer uma vela, visto sua resistência à umidade. E em alto mar, a umidade deve ser muito grande. Aí Gilberto Freire, que é um historiador sociólogo, disse que não parece simples coincidência que se surpreendam tantas manchas escuras de tabaco ou de maconha entre o verde e claro dos canaviais. Quer dizer, até esse tempo era uma coisa aceitável, tranquila. Em 1783, o Império Lusitano fundou a Real Feitoria de Linho Cânhamo, que era uma empresa estatal que tratava de fazer roupa, papel, vela, as caravelas, e isso era sustentado por uma alta demanda na Europa. Na Europa se tinha muito papel e muita roupa, e se exportava muita fibra de cânhamo ou produtos finalizados para lá. Existe um historiador, bem, que ele fala que a importância da maconha nesse tempo, do declínio da cultura canavial, diz que a importância da maconha, do cânhamo, que é a parte industrial, era tão forte que hoje é a mesma coisa, ou é parecido você comparar com o petróleo. As sementes da maconha, que era plantada nessa empresa estatal, vinham da Ásia, das colônias de Portugal na Ásia e da África. E tem-se registros muito fortes que indicam que a coroa portuguesa financiou pesquisas de adaptação climática da maconha no Brasil. Então muita gente crê que a maconha que veio para Angola, ela foi do jeito que veio, plantou aqui não. Ela passou por uma pesquisa mesmo biológica de adaptação climática financiada pela coroa portuguesa. Certo? Então, a gente acabou de citar 6 culturas aí que tratavam da maconha tranquilamente. Temos mexicanos que fazem uso terapêutico da maconha em larga escala. Os Rastafari, que fazem uso da maconha religioso, fazem, né? A Constituição Americana foi escrita em papel de cânhamo. No Brasil, antigamente, no começo do século passado, 1900 alguma coisa, se vendia nas farmácias, os cigarros índios, que eram cigarros de maconha. Esse é uma carteira de cigarro índio. Henry Ford fez um carro a fibra de cânhamo e movido a combustível de cânhamo, biocombustível. Isso no começo do século passado também. E sem se falar na indústria farmacêutica, para fins medicinais, a maconha ela é amplamente estudada, muito amplamente usada, porque a maioria dos países não a usa como medicamento. Mas a maconha tem um potencial para medicamento muito forte. Sabe-se que o melhor remédio para glaucoma é a maconha. Glaucoma é uma pressão intraocular, faz o olho, a pessoa sabe melhor do que eu, faz o olho cega, E a maconha ela reduz, usada de maneira adequada, ela reduz de 25% a 50% da pressão intraocular. Não existe remédio melhor para esse caso. Então, é uma erva tão utilizada, uma planta tão utilizada em tantas vertentes, em tantos viés. Por que ela foi proibida? Vamos ver como é que isso aconteceu. É importante estudar o caso americano, porque foi a partir dele que foi jogado para o mundo essa ideia de proibicionismo de drogas, em especial maconha. Tudo começou com os imigrantes mexicanos que iam nos Estados Unidos trabalhar. Isso era uma coisa tranquila lá. Acontece que não ia só o mexicano trabalhador, e o mexicano trabalhador ia levando consigo as suas culturas, seus hábitos. Ele não chegou lá tomando uísque, vinho, não. Ele chegou levando, você vai fumando sua maconha, sua tequila, fumando sua tequila. Tá, aqui uma foto de mexicanos trabalhando e existe muitos registros de muita maconha ao fim do dia longo de trabalho para relaxar. Acontece que eles encontraram uma sociedade branca americana altamente racista, e hoje ainda é, naquela região do sul dos Estados Unidos, Texas, Oklahoma, Louisiana, é muito racista, naquele tempo era mais ainda.
certo? E os brancos acreditavam que a maconha dava poderes satânicos a quem usava, fazendo eles ter força sobre-humana. Hoje parece uma coisa comédia, né? Naquele tempo se cria nisso. Até que uma cidade do México, uma cidade do Texas, que faz fronteira com o México, chamada El Paso, e tem um jornal do El Paso Times, que publicou essa manchete aqui: erva estrangeira transforma homem em assassino. Agora imagine a sociedade branca daquela época lendo uma matéria dessa no jornal. Ainda hoje, né, no interior, gente que tem pouco estudo, acha que tudo que sai no jornal, tudo que sai na mídia é verdade, né? Imagina naquele tempo. Naquele tempo era pesado. Então levou a primeira lei, o primeiro registro histórico de proibição de maconha que a gente conhece, é a Lei de El Paso, em virtude dessa matéria, dessa fama. Proibir a maconha, posse de maconha, era uma maneira de repudiar os costumes mexicanos e aquele boato que eu falei para vocês, né? Que dava força satânica sobre-humana a quem usava. Certo? Enquanto isso, fora do Texas, o Texas está aqui, né? O México começa para cá. Qual é a preocupação dos Estados Unidos fora do Texas? Os Estados Unidos estavam sendo inundados por uma leva de drogas muito pesadas como ópio, cocaína, heroína e morfina. O governo americano começou a se preocupar em tomar uma atitude. Como é que eles conseguiram resolver isso? Bem, foi criada a Agência Federal de Narcóticos. O interessante é que essa Agência Federal de Narcóticos, ao contrário do que ela pode parecer, ela não foi vinculada a uma área de saúde pública. Né? Narcóticos está causando mal para a galera, saúde pública não. Ela foi vinculada ao Departamento do Tesouro, que tinha dentro de suas atribuições gerenciar finanças federais, arrecadar taxas de impostos, supervisionar a atividade bancária. Aí ela foi atrelada à função de gerenciar ou de controlar o uso de narcóticos. Estranho, né? E esse cara aí, Harry J. Essinger, ele foi a figura principal do combate americano às drogas e em especial à maconha. Eu pessoalmente atribuo a ele o papel que ele desempenhou, melhor, a proibição da maconha no mundo. Vamos ver como foi que isso se deu. Ele assumiu uma postura proibicionista, puritano, que citava que o progresso econômico, e os americanos, melhor do que ninguém, sabem o que é o progresso econômico, né? Eles associavam ao progresso moral, à progressão moral. E a política vindoura que foi adotada por ele. Ele transplantou toda essa sua crença para a entidade lá de narcóticos. E no começo ele conseguiu proibir, ou convencer 9 estados americanos a proibir a maconha. Lá nos Estados Unidos ele tem uma política, uma legislação um pouco diferente daqui, quer dizer, muito diferente, sendo que aqui quando a lei de entorpecentes ela é dada em território nacional. Lá não, em termos de entorpecentes, cada estado pode ter sua legislação própria autônoma. Então, devido a isso, no começo ele conseguiu convencer 9 estados apenas, certo? Por que 9 estados? Muito estado começou a achar que isso é intervenção federal nos assuntos de cada estado. Peraí, o governo federal quer mandar na gente, não vamos deixar. E em muitos estados, até do sul mesmo, que é aqueles estados que eram racistas e proibicionistas, existia uma cultura de maconha que estava começando a se dissolver na sociedade, uma cultura boa. A exemplo disso, a gente pode ver que existe um cara chamado Cab Calloway, ele tocava um pouquinho de jazz, muito jazz, né? E ele, em uma das suas letras, começa a falar de maconha, assim como hoje, talvez, a voz de forró trata a questão do álcool. Todo mundo escuta a voz de forró, vamos beber, isso aqui cai no chão, né? E a gente acha isso normal. Naquele tempo também o pessoal achava normal a maconha. Dá um play aqui para vocês verem.
manchetes de jornais daquela época, olha só, trazendo manchetes, notícias tranquilas, né? Festa de maconha no Rio do Sul. Se hoje em dia alguém de fora, alguém que não tem uma cabeça tão crítica, lê isso aqui, mas olha, aí está criticando a maconha, festa de maconha no Rio do Sul. Isso era apenas uma matéria que relatava o pessoal da fome da maconha. Reefer é uma dos sinônimos americanos para maconha. Música de jazz fumando maconha. Tem relatos falados e escritos de música de jazz que diziam que fumando maconha o jazz se torna mais suave, mais bonito de se ouvir. Música de jazz dizia, não sou eu não. Então, a maconha substituiu algo no Harlem, no local lá. Certo, então o Horácio começou a ver que não existia ninguém fazendo menção boazinha de ópio, de heroína, de cocaína, de morfina, mas tinha um pessoal que estava começando a usar maconha de maneira interessante, por assim dizer, uma maneira que não causava dano social. Até então, não está até hoje. Dano social da maconha é baixo, né, depois vai mostrar. E ele disse, não, eu tenho que pressionar a opinião pública, já que os governadores de cada estado estão achando que é intervenção federal, se eu for lá dizer proíba. Então ele disse, não, eu deixo a opinião pública, para a opinião pública pressiona deputado, senador e o executivo para tomar as providências. Certo? Então ele aproveitou aquele clima de puritanismo americano, que eu acho que o pessoal aqui deve ter noção de como era, que era família, abstinência e compromisso, Deus abençoe nosso lar. É uma coisa bonita, mas isso aqui não impede que o progresso econômico se dê ou a maconha seja utilizada. Certo? E ele começou a colocar propagandas na televisão que mostravam que a mulher fumava, estava em cima do prédio, né, corria do lado do prédio, após fumar maconha, né, e sai na televisão, na década de 20, 30, eu acho uma coisa muito pesada, muito feia. Então, tinha propaganda de mulher que fumava junto com as amigas, sai correndo nua lá dentro do mar. Isso passou na TV, na década de 30. Fora isso, ele começou a dar incentivo fiscal, né, redução de imposto, para os filmes que mencionassem a maconha de um modo terrível. Certo? A exemplo disso tem o filme A Erva da Loucura, de 1936, que vocês vão ver como é que ele tratava a maconha. Dá pra ler? Caralho. Morreu. Na TV de 1936 é pesado. E a Asmin começou a investir também propaganda de rádio, né, que usou todo tipo de mídia que estava ao alcance dele para combater a maconha. E a gente colocou uma legenda aqui, a gente pegou pronto essa legenda, na propaganda de rádio. Então as imagens que a gente vai ver aqui são imagens que foram colocadas depois, mas o áudio é o áudio original, que veiculou também na década de 30 nos Estados Unidos. Feita por Asmin. Parents, beware. Your children homeward bound from school are being introduced to a new danger in the form of a drug cigarette, marijuana. The Chicago mother watching her daughter die as an indirect result of marijuana addiction told officers that at least 50 of the girl's young friends were slaves to the narcotic, continuing addiction until they deteriorate, mentally become insane, and turn to violent crime and murder.
família, o pai de família, vendo isso na década de 30 anos. Então, o que era antes 9 estados, depois de opinião pública, depois de pressionar a opinião pública, de iludir, mentir, assim conseguiu apoio dos demais estados. Fazem todos os Estados Unidos proibir o uso da cannabis. Certo? Então, sem debate público, sem investigação científica, sem objeção política, e uma sessão que durou menos de 2 horas, né? Uma sessão importante para votar em emenda constitucional, uma lei, dura ter semanas, né? Então, em menos de 2 horas, aprovaram o Tax Act 37, que é a lei do selo, que ele dizia o seguinte: a partir de agora, você pode comercializar maconha quem tiver o selo. E nunca um selo sequer foi emitido. Então, fazendo assim, qualquer posse de maconha nos Estados Unidos é um crime, já que não tem selo. Certo, mas isso aí foi passado para a sociedade de maneira tranquila? Não, existe resistência. E uma resistência veemente foi do prefeito de Nova York, em 88, que ele um discurso muito bacana. Ele disse que a proibição não pode ser sustentada pelo simples motivo de que a população americana não queria que a lei fosse colocada e estava resistindo à sua aplicação. Indignado, né, porque estava com uma voz praticamente só no meio político, ele disse: não, vou financiar um estudo. Ele montou uma comissão chamada LaGuardia Committee, e essa comissão, composta por 31 cientistas imparciais, num projeto que durou 6 anos, eles pegaram os 4 argumentos do Asniger em relação à cannabis, que diziam que tinha comportamento violento, antissocial, impulso sexual irrefreável, como a gente viu naquela propaganda do pessoal nu correndo para dentro d'água, e da alteração de estrutura de personalidade. Eram os 4 pontos fortes do Asniger. E após 6 anos de pesquisa, a conclusão do Comitê LaGuardia disse que não está correto nenhum dos 4 pontos. Certo? Isso teve uma reação. O Asniger, através da Agência Federal de Narcóticos, ele pressionou, ele fez uma série de coisas que hoje em dia não é aceitável, né? Ele mexeu com a liberdade de imprensa. Ele pressionou a imprensa para não divulgar o relatório. Ele conseguiu destruir toda a prova que ele conseguiu colocar a mão. Proibir estudo sobre a maconha, olha só. Isso hoje em dia, a gente não tolera isso. Ninguém pode proibir o estudo. Criou a teoria de que a maconha levava a heroína, fazendo um gancho com uma droga que já era considerada pesada, e ela é pesada, né? Aplicou censuras aos filmes de Hollywood. Certo, aumentou drasticamente as penas de posse de maconha, a lei Boggs. Defendia, olha só, é uma piada, né? Defendia que a ideia de que a maconha estava sendo inserida nos Estados Unidos para a China comunista. Eu não sei, assim, eu consigo ver isso como uma coisa de comédia, né? Porque a gente sabe que naquela Guerra Fria, naquele clima de Estados Unidos versus o mundo vermelho, algo como eles utilizaram, né? A China comunista está jogando isso aqui na gente para roubar nossos jovens e a nação progredir. Isso não é aceitável. Então, de posse desse arsenal, né, de ser uma guerra, e usando a influência americana, o Asniger conseguiu ir à ONU em 1961, na Convenção Única sobre Drogas, conseguiu apoio de 100 países a proibir a cannabis, seja a sativa, a índica ou a moderados, certo? E é assim que hoje em dia a maconha ela teve o seu embrião de proibição aqui. Aí eu vou passar agora um videozinho rapidinho, uma animação que mostra mostra de uma maneira interessante. Não vou dizer nada não, deixa vocês verem. Tá lá em trabalho. Porque pega. Eu acho que o vídeo fala por si só. Sem palavras.
Pronto, pessoal, isso aqui foi a parte da contexto histórico, para situar o pessoal aí no debate depois do seminário médico. Obrigado.